Aham. E sobre a questão da Argentina, que o Milei quer dolarizar a economia, o que você vê sobre isso? Olha, eu sou um libertário, começo por aí. Não sou um anarcocapitalista, não acredito no Ancapistão, que é um país que é autogovernado, que não tenha governo, por simples praticidade. Isso nunca foi feito, nunca foi tentado, e eu acho que em muitos aspectos o Estado é impossível de deixar de existir. Uhum. Em muitos aspectos. E até nesse ponto é um paradigma para mim, um contrassenso de ele sim, um anarcocapitalista, que é o Milei, estar dentro, virar o Estado. Então isso Sim, já é aham, um sim. paradoxo, né? Aham. Que ele defende que não exista nenhum Estado e E ele ele é o Estado. sim, sim. Mais coisas. Você não consegue quebrar o Estado. Você não consegue derrubar o sistema. E eu tenho um exemplo de um político conhecido meu. E eu acho que esse exemplo ele é emblemático aqui para marcar essa situação. Ele chegou uma vez dizendo que ele votou num projeto para diminuir o salário dos colegas dele. Uhum. Eu falei, parabéns. Agora você não aprova mais porra nenhuma dentro do seu mandato. Sim, porque o cara não governa sozinho, Não ele governa vai, sim. sozinho. E no comando do executivo, tal como aconteceu no Brasil com a Dilma e o Collor, se você achar que você manda mais que o Congresso, eles colocam a sua cabeça num prato e você é empichado. Uhum. Então é impossível você derrubar um sistema. Embora eu ache que esse teste da primeira vez que a gente vai ter no mundo um presidente libertário, ele é importante, mas me preocupa essas situações do Milei dele ser um cara caricato, aí aparece na mídia assim, ultradireitista, que não tem nada a ver com isso, é um espectro total diferente. Exato, o cara, porque o ultradireitista ele também quer mais Estado, a real é essa É, também, sim. exatamente, exatamente, perfeito, cara, perfeito. E eu vejo muitas, inclusive, minorias, principalmente no Brasil, o cara tá olhando, eu vou pra esquerda, eu vou pra direita, o cara não conhece o libertarianismo, o liberalismo, que é ninguém gosta de você, o Estado existe, as organizações existem para defender o interesse delas. Tanto que a prova disso, a gente teve instituições de esquerda no Brasil apoiando o Hamas, e o Hamas odeia as minorias, né? Odeia homossexual, por exemplo. Qual é a lógica? Não Uhum. tem lógica nenhuma. A lógica é fazer um discurso, ganhar dinheiro sei lá, de diversas formas, fingindo estar defendendo o seu interesse. Quando o libertarianismo ele entende como um indivíduo a entidade indissociável e máxima da história. Ninguém pode passar por cima de ninguém, ninguém pode ditar o que eu faço se eu não estiver fazendo mal para você. Uhum. Essa é a máxima, né? É, propriedade privada e eu tenho direito a fazer qualquer coisa que eu queira desde que eu não fira o direito de vocês. Isso Aham. é lindo, a liberdade é linda. Sim, Só mas que, acaba que o cara que, pô, tá precisando comer amanhã, ele não vai pensar dessa forma, pois é, agora eu vou ter mais liberdade pra empreender, a economia vai conseguir crescer, E vai mesmo que gerar o mais outro, e emprego. mesmo que o outro tenha mais liberdade, ele vai respingar nele de forma positiva também, ele não consegue ver isso. pois é. E quando a pessoa não tem o que comer, a liberdade é estar com a barriga cheia, né? Sim. Só que o cara não vê que no dia de amanhã eu vou ficar implorando migalha para um político que tá ganhando milhões vivendo em castelo. Palácio, eu acho legal isso no Brasil, né? Palácio do Alvorada. Cara, a gente é um país ferrado, cara. Os políticos vivem em palácios e a gente não se revolta. Qual o sentido de um político brasileiro viver em palácio? Aham, é realmente ficar endeusando que o cara é o tá acima de todo mundo, né? Pois Sendo que na é. verdade ele tá lá pra servir a população. E na verdade o Estado serve ele. O cara acaba enriquecendo e acaba. Não tem político que não quer reeleição, né? Porque o cara acaba usando o Estado como projeto de enriquecimento pessoal e o pobre. E aí sim tem um. Aí sim, Aí sai de um e vai pro sai outro, de um e vai pro Aí outro, sim. porque a gente chama de dinheiro público, a gente devia chamar nosso dinheiro, né? É o dinheiro que foi roubado do pobre, principalmente. E agora a gente vai ter a maior carga tributária de imposto sobre o consumo do mundo. Sim. Que é cruel o imposto sobre consumo. Cruel. Que acaba afetando, por exemplo, o mais pobre gasta quase tudo que ganha pra consumir. Exato. Se o imposto de consumo sobe, quem sofre mais é ele. Quem ganha mais grana, por exemplo, o Renan, a gente não gasta grande parte do que ganha pra consumir. Então a gente vai consumir tranquilamente. Agora, o cara que vive no limite é o cara que vai sofrer mais. E o carro? A gente já estava falando de vídeos de carro. Praticamente 50% do valor de um carro, vamos colocar exemplos, né? Você comprou um carro de 100 mil reais, 50 mil foi de imposto. Só nisso já é um absurdo. Sim. Se você pagar parcelado, daqui a 3 anos você pagou 2, 3 carros e vai vender por 30 mil. Ou 50 mil. O engraçado é esse, você vai vender por 30 mil. E se você não pagar o IPVA, o Estado não te deixa sair com o carro ainda.
Exato. E ainda tem a questão aqui em São Paulo do rodízio, né? Do que, rodízio. que tem dias que você não pode sair com o teu carro na rua também. Sim, sim. Não é... Cara, a gente vive pra fomentar esse ente gigantesco onde o carrapato ficou maior que o boi, né? Que o cavalo. É Até a impressionante. questão da propriedade privada, por exemplo. Você tem uma casa, se você não pagar o IPTU, né? IPTU. O governo vai tomar tua casa Exato, depois exato. de um período. Eu fico pensando uma vez assim, cara, alguém genial durante o curso da humanidade pensou assim, antigamente um povo invadia o outro e escravizava os moradores. Só que isso dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Imagina, você tem que Tem uma manter todo resistência mundo- muito grande Exatamente, também. resistência. Num determinado ponto, o cara falou, cara, vamos cobrar vamos esfaquear esse povo, mas não vias de prender o Antigas, cara. tradicionais. Vamos pegar o dinheiro desses caras aí e a gente finge que dá educação, segurança e tudo pra esses caras. E aí ficou assim até hoje, né? Uhum. Então você tem seu carro que você não pode ter. Se você deixar de pagar o IPVA, você não sai. Sua casa também. Pra nascer, você paga imposto. Pra morrer, você paga imposto. Uhum. Pra casar, realmente. você paga imposto. Você vai pagar dinheiro em tudo que você vai viver, acreditando que você tá... E as pessoas ainda acham que as coisas são de graça. Pra você passar os seus bens pra outra pessoa em vida, você paga imposto Pra também. doar, né? É, Você vai exato. doar, o governo fala que problema seu que você tá doando. Eu quero o imposto meu sobre aqui, doação, né? é sobre doação O agora. ITC me deu o mesmo da morte. Sim, Você exato. morre, que você tem que E pagar. qual que é o discurso? Beleza, tem imposto aqui sobre sua motinha que você tá rodando no iFood. Isso aqui é injusto, a gente tem que cobrar imposto agora do cara que tem o barco, do cara que tem o do avião. Cara, e isso é essa falta de coletividade, né? Você fala, cara, eu dei esse exemplo com a Patrícia também. Você tem uma empresa que sua empresa está voando 20% ao ano, voando. E você faturou um milhão de reais, certo? Uhum. 800 mil reais, 20% é totalmente fora da curva, tá, pessoal? 20% totalmente fora da curva. Mas 800 mil reais, sob o seu risco, foram para o governo, para pagar impostos, para matéria-prima, mão de obra. Você deixou 800 mil para o sistema e ficou com 20. Depois a gente vai falar, olha, precisamos taxar o iate desse cara, que ele já pagou imposto, não só na empresa dele, mas pagou imposto 50%, que seja, no preço do iate, a gente... Aham. Cara, e aí olha- o dinheiro que ele conseguiu realmente pra ele, ele também vai pagar imposto na hora de consumir. Exato. E se a gente ferrar a vida do cara, que ele vai gerar emprego em outro lugar. Uhum. Olha, e os 2,5 trilhões de reais que o brasileiro já pagou de imposto, ninguém olha isso. E ainda querem taxar o dividendo, né? Então, quando ele for tirar o dinheiro da empresa. Aí o cara compara com os Estados Unidos e fala, meu Deus do céu, olha a carga tributária total lá, olha a liberdade econômica, a previsibilidade econômica e política que existe nos Estados Unidos, olha aqui. Então o cara fala, dividendo paga imposto lá. Eu falei, cara, não, você tem que olhar o todo. Não tem que copiar só as coisas ruins de lá, tem que olhar o todo. Uhum. É porque na hora de fazer o discurso pra população, o governo chega, não, que lá é assim Exato, também. Só que não exato. fala o que tá Não sa- acontecendo. Fala para um investidor internacional se ele quer abrir uma empresa no Brasil ou lá nos Estados Unidos. É simples, eles são tão simples Ele quanto vai ver isso. assim, não, lá não tem imposto, não vou abrir no Brasil ali, ó. Lá é melhor, não é bem assim que... Em outros aspectos, até se a gente falar, olha, vamos brigar por mais direitos trabalhistas. Olha como o populismo é muito forte, cara. Quem que vai ser contra? Até para votar, às vezes um político vai falar, cara, eu não posso ser contra isso aqui. E eu vou encher de direitos. Não importa que as pessoas não tenham emprego, mas direito tem pra caramba. Não importa se o empresário não vai conseguir contratar por conta de tudo Exato, isso. e quando você vai ver, eles estão pulando um muro de qual lado lá? Indo pro México ou indo pros Estados Unidos ou voltando dos Estados Unidos? A gente tá pulando o muro para ir pros Estados Unidos, que não tem direito trabalhista quase nenhum. Aham, com E outra certeza. questão também é a questão que a gente falou de desigualdade. Lá tem muita desigualdade. Só que pobreza tem menos pobreza. Exato, exatamente, cara, exatamente. E olha que não é um dos melhores exemplos, inclusive, né, se a gente for ver. Mas essa capacidade, essa concorrência, por exemplo, o setor de serviço nos Estados Unidos, que o brasileiro vai muito para lá para fazer serviços manuais, né? Você tem uma população economicamente mais ativa, com mais condição de gastar, a demanda por esse tipo de profissional aumenta, o salário de uma pessoa mais pobre aumenta também. Exato, porque o americano em si não quer ser pedreiro, ser pintor, não quer consertar encanamento, e aí não tem pessoas para essas vagas. E aí o que acontece? Se tem uma demanda menor de profissionais, o que vai acontecer é que o preço vai subir.